Deus. Assim de pé vamos ler um texto que está aqui escrito em Marcos no capítulo 5. Diz: entretanto chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gadarenos, e ao desembarcar veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo. Ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeados, melhor dizendo, alguém o podia prender, porque tendo sido muitas vezes amarrado com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém o podia dominar. E andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 6. Quando ao longe viu Jesus, lemos agora juntos, correu para ele e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porquê? Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra produzir um fruto de vida com abundância em nós. No nome precioso de Jesus, seja glorificado o teu nome. Seja glorificado o teu nome. Em nome de Jesus. Tenha a gentileza de sentar. Querido Senhor, damos-te graça da tua palavra. Que Deus me ajude a falar com objetividade sobre a segunda parte deste estudo do poder da bênção. Falamos anteriormente no primeiro estudo, no domingo passado, e estamos a continuar sobre este estudo da bênção de Deus e perceber o que é que significa a bênção de Deus. Antes de mais, a bênção de Deus, a definição de bênção de Deus, para aqueles que estão a tomar notas, por favor, registre isto que é muito importante. A bênção de Deus é o poder sobrenatural que nos capacita para alcançar resultados, sucesso e milagres. A bênção de Deus é o poder sobrenatural que nos capacita para alcançar resultados, sucesso e milagres. Amém? Falar sobre a bênção de Deus, ela é num nexo de causalidade, numa relação de causa e efeito, é a razão, o substrato, a base de sustentação da capacidade de declarar a palavra de Deus, da capacidade de ter poder sobre o poder maligno, da capacidade de ter domínio. Porque é que Deus disse no início em Gênesis: domina sobre os peixes do mar e as aves do céu? Gênesis 1:26. Domina sobre os animais dessa terra, domina sobre toda a terra. E Deus os criou, homem e mulher, e depois no versículo 28, abre o versículo 28 com a declaração da razão que está ali. A razão é aquela: e Deus os abençoou. Outra tradução diz: e Deus lhes deu a sua bênção. A bênção é isso, Deus deu-lhes a bênção dele. Deus deu-lhe esta bênção dele. Esta bênção dele é a própria, há formas de chamar isto, a própria unção que vem de Deus, é o próprio poder que vem de Deus, é a própria capacidade que emana de Deus, da presença de Deus. Como você entrar numa perfumaria e sentir os aromas à volta e ficar sobre si, os cheiros dos perfumes estão ali. Mas entra num daqueles restaurantes baratos onde há óleo no ar, das batatas fritas estão mesmo ali à beirinha, por trás do balcão, e sai de lá e o seu cabelo cheira a batatas fritas. Somos impregnados pela bênção. Está a entender o que é a bênção? Esta bênção ficou a habitar dentro do homem. Esta capacidade extraordinária, sobrenatural. Que palavras haveria que descrever? Um montão de palavras para descrever mais especificamente sobre o que é bênção. Mas ela é a capacidade sobrenatural de alcançar sucessos em tudo. Por isso é que está escrito: em tudo que pões as tuas mãos, o Senhor te abençoa. Ao entrar, ao sair,
E estarás por cima e não por baixo. Estarás por cabeça e não por cauda. As nações olharão para ti, quer dizer, os outros povos olharão para ti, veem a bênção de Deus, veem o sucesso de Deus, veem, ficam envergonhados, não percebem como é que ele tem isto, como é que aquela tem aquilo, como é que eles conseguiram isto. Nós vimos antes e antes não conseguiam, como é que conseguiram agora, como é que chegou a isto? É por causa disso que em Gênesis, no capítulo 26, quando Deus disse para Isaac, não saias no tempo de crise, no tempo de fome, disse, não vás. Ele já ia emigrar. No tempo da fome, no tempo da crise, ele estava a pensar em emigrar. A pensar em ir para longe, a pensar em ir para qualquer lado. E Deus disse, não vás para lado nenhum, fica aqui, porque eu te abençoo. E a Escritura é fantástica, diz que ele, tenho a impressão que é no versículo 12, se não me engano, peço desculpa se não for, mas por favor veja se é, veja se é e projeta aqui. Isaac semeou, é mesmo, Isaac semeou naquela terra, no mesmo ano, no ano da crise, no ano da fome, no ano em que ninguém tinha nada, semeou e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor, leia alto, o Senhor, mais uma vez. Então você vê, em tempo de seca, num tempo de economia primária, em que as coisas dependiam das chuvas, dependiam de haver erva nos campos, de haver produtividade nos campos, e ele semeou, e não houve chuva para ninguém, para os outros também não houve. Mas os campos dele produziram, e os animais dele continuaram a crescer, a multiplicarem-se. Os animais dos outros morriam de fome, mas os animais dele tinham tudo e não morreram. O que é que fazia isto acontecer? Como é que um povo está no deserto e não morre? E ninguém está doente durante 40 anos, e nem a roupa se estraga durante 40 anos, e nem os sapatos se gastam durante 40 anos. Já parecem os meus, glória a Deus. É a bênção de Deus. Não encontramos mais palavras para descrever. Dizemos assim, o que é aquilo? É a bênção de Deus. Como é que alguém sofre tanto? É vendido pelos seus irmãos, vai para o Egito, é vendido numa caravana como escravo, chega ao Egito, é acusado injustamente, vai parar a uma prisão, está lá 10 anos e sai da prisão para o trono do Egito, a governar o Egito. Isto chama-se a bênção de Deus. Torna-nos indestrutíveis. A bênção de Deus torna-nos alguém com capacidades e com força da parte de Deus para enfrentar tudo e sair por cima e não por baixo, e por cabeça e não por cauda, e que nas coisas que eram impossíveis para outros dizem, mas é impossível, para os filhos de Deus é possível. Para os filhos de Deus é possível. Tudo é possível ao que crê. Esta bênção capaz de acelerar, capaz de multiplicar, capaz de ter às suas mãos coisas que de outra forma eram inatingíveis, que você pode sonhar e alcançar, quando há muita gente que gostava até de ter sonhos e já nem tem, porque já nem acredita em nada. Há pessoas que mal têm, às vezes até só projetam alguma coisa e começa a acontecer logo. E Deus dá-lhes ideias como vai fazer. E desenvolve um plano, e o plano começa a dar frutos e começa a dar resultados. E Deus mostra-lhe e dirige os nossos passos para chegar à bênção que Ele tinha declarado sobre a nossa vida. Meus queridos irmãos, estas promessas de Deus que Adão tinha perdido foi recuperada em Cristo. De facto, Adão perdeu isto. E para nós percebermos o que é que ele perdeu, só olhando para Jesus é que percebemos a dimensão do que Adão perdeu. Porque a Bíblia diz que Cristo é o segundo Adão. Portanto, para nós entendermos o que é que Adão tinha, o que era esta bênção de Deus sobre Adão, nós precisamos de olhar para Jesus, que aliás é o centro da Bíblia, é Ele, e perceber que este poder tão grande, estas palavras tão poderosas,
que Ele dá uma palavra e acontece. Que Ele ordena alguma coisa e acontece. Era aquilo que Adão tinha. E é aquilo que Jesus trouxe outra vez. E imagine, é aquilo que Jesus nos deu para nós. Oh, glória a Deus! Porque quando nós lemos, Deus os abençoou, nós não temos mais registro. Só vemos que Adão cuidava dos jardins do paraíso de Deus. E era um paraíso. A ideia de Deus era que aquele paraíso se estendesse pela terra toda. Mas que paraíso era este? Era um paraíso criativo extraordinário. Um paraíso desta bênção de Deus a manifestar sobre a vida dele e a continuar a criar coisas, continuar a fazer coisas maravilhosas. Onde o mal não tinha entrada, onde a morte não tinha entrado, onde a pobreza não existia, onde o trabalho com o suor do teu rosto e sem resultados nenhuns era coisa que não existia no mapa, não existia ali em lado nenhum. Não existia tal coisa. Da mesma forma como nós lemos em Lucas no capítulo 5, que Pedro trabalhou toda a noite e quando colocou o barco vazio nas mãos de Jesus, Jesus devolveu-lhe. E Ele não é capaz de nos devolver nada igual. Devolveu-lhe 2 barcos cheios. Porque o mesmo que disse, "Sê tu uma bênção", a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, não pode deixar de ser uma bênção para nós. Ele não pode dizer, "Sê tu uma bênção", e ele não ser. Porque Deus lidera por exemplo, com exemplo. Ele é o primeiro a fazer o que diz. Ele é o primeiro a cumprir a sua própria palavra. Ele é o primeiro a dizer, "Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir". Ele é o primeiro a executar as suas próprias palavras. Ele não diz uma coisa e faz outra. Ele não diz, "Sê tu uma bênção", e ele não quer ser bênção nenhuma. Ele é o primeiro a ser bênção. Ele é o primeiro a agir como uma bênção, para nos poder ensinar o que é ser uma bênção. Ele é o primeiro a ser generoso conosco, para nos ensinar o que é generosidade. Ele é o primeiro a amar-nos, para nos ensinar o que é amar. Ele é o primeiro a perdoar-nos, para nos ensinar a perdoar. Ele é o primeiro a caminhar conosco e a abençoar-nos, para nos ensinar a ser uma bênção. Por isso, quando nós vemos Jesus a dar uma ordem e dizer, "Lançai as redes e tereis uma pesca com abundância", lancei as redes para pescar muito peixe. Pedro ouviu isto e diz em Lucas no capítulo 5, versículo 5, "Mas nós andamos toda a noite e não pescamos nada". Mas ele tinha visto Jesus a dar ordens e a acontecerem as coisas que ele dizia. A dar ordens à lepra e a lepra a secar. A dar ordem ao paralítico e a andar. A falar uma palavra e a acontecer. Ele nunca tinha visto nada assim. Ele nunca tinha visto ninguém assim. Ele só tinha ouvido falar dos profetas antigos que diziam, de épocas antigas. Lembre-se que antes de Jesus chegar, durante 400 anos, Deus esteve em silêncio. Ai, Deus nos livre dos silêncios de Deus. De ficar em silêncio. De não ter nada para nos dizer, porque não houve ouvidos que o quisessem ouvir. Deus nos livre disso. Os silêncios de Deus são terríveis. 40 anos em silêncio, 400 anos em silêncio. 400 anos de silêncio correspondem a 400 anos de escravidão no Egito. Só quando o povo começou a clamar de novo e disse, "Queremos te ouvir, queremos te ouvir, queremos a tua palavra, queremos a tua presença, queremos que tu nos ajudes, queremos que tu nos livres", é quando Deus enviou aquele homenzito através do deserto com uma palavra do alto e uma bênção sobre a vida dele. Esta bênção, Deus. Esta bênção, Deus, que nós vemos através dos ungidos de Deus em toda a Bíblia. Esta bênção extraordinária de Deus chegou ao Novo Testamento corporizada em Cristo. E Ele é a imagem
do segundo Adão que nós encontramos nas Escrituras. Como eu disse, podemos ir lá ver 1 Coríntios 15, 45. O primeiro Adão fez-se alma vivente, mas o segundo Adão, alma vivificante, quer dizer, capaz de multiplicar vida, capaz de nos dar da sua própria vida, capaz de nos dar para nós da sua própria natureza, capaz de derramar sobre nós a sua própria bênção. De Adão não saiu bênção, de Adão saiu maldição sobre toda a terra, mas de Cristo saiu bênção, porque ele, quer dizer, Adão pegou na bênção de Deus, recebeu-a e transformou uma maldição sobre toda a terra. Jesus veio, o segundo Adão veio e pegou na maldição, Gálatas 3:13, pegou na maldição que Adão tinha deixado sobre toda a terra, pegou nessa maldição e transformou-a em bênção sobre a nossa vida. Por isso é que diz que Ele é Espírito que dá vida, vivificante, que vivifica, que nos dá vida, que nos dá a natureza de Deus, que nos dá a vida de Deus, que faz que a bênção de Deus venha para nós. Essa bênção de Deus também é chamada a vida de Deus em nós. A glória de Deus em nós. São palavras homónimas para falar da mesma expressão da glória de Deus sobre a nossa vida. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Adão recebeu a bênção, Gênesis 1:28, e entregou uma maldição sobre toda a terra. Cristo veio, recebeu a maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar, ocupou o lugar da nossa maldição. A maldição que estava aqui, a maldição que estava para todos, para toda a humanidade, a maldição sobre esta terra, e disse, e pegou nessa maldição e fez o quê? Veja o versículo 14. Leia comigo, toda a igreja, por favor. Para quê? Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão. Abraão foi o primeiro que fez aliança com Deus para que a bênção viesse. Abraão foi o primeiro que disse: eu faço uma aliança com Deus. O primeiro a fazer uma aliança com Deus. Vários fizeram essa aliança, mas Abraão fez uma aliança para a sua descendência, ao oferecer no Monte Moriá, ao estar disponível, não foi preciso, mas ao estar disponível e a passar no teste de oferecer no Monte Moriá ao seu próprio filho. A tomar aquele exemplo que Deus disse: eu vou oferecer o meu filho para que a bênção venha de volta. Ele disse: haveria alguém, Abraão, aí capaz de oferecer o seu próprio filho? Tu eras capaz de oferecer o teu filho? Ele disse: eu era. Para salvar a humanidade toda, para que a bênção perdida em Adão viesse para a terra toda, que todas as nações fossem abençoadas. Eu era capaz. Ele disse: então pega no teu filho, o teu único filho que tu amas, pega no teu filho e leva-o ao monte e sacrifica-o lá. E não é que Abraão pegou mesmo? Porque de facto nós às vezes achamos que a fé de algumas pessoas ultrapassa tudo. A fé de Abraão era tão incrível que ele, quando subiu o monte e deixou os criados cá embaixo, e subiu com a lenha e o cutelo e pegou no menino e levou-o com ele, disse: eu vou lá acima adorar com o rapaz e eu volto já para baixo com ele. Ele tinha uma fé tão poderosa em Deus que ele disse, ele sabia o que ia fazer: eu vou sacrificá-lo e Deus vai ter que o ressuscitar, porque ele disse que nele seriam benditas na minha descendência, e ele é a minha descendência. Ele vai ter que continuar a viver, ele vai ter que abençoar as nações na continuidade da minha descendência. E eu tinha uma fé em Deus tão grande que ele disse: eu mato e Deus vai ter que o ressuscitar. A fé de Abraão é qualquer coisa de extraordinário. Não é possível ele ficar morto. Porquê? Porque Deus tinha-lhe dito que ia ressuscitar o seu próprio filho. Quem é que me está a entender? Quer dizer, Abraão, que tinha um pastor extraordinário chamado Melquisedeque, a quem entregou os seus dízimos, conhecia o Evangelho antes do Evangelho chegar, conhecia a pregação da palavra de Deus antes de nós imaginarmos como possível. Como é que nós sabemos isso? Porque a Bíblia é progressiva.
porque nós percebemos ao ler para a frente tudo o que está para trás daquilo que Abraão acertou com Deus, que afinal o que Deus falou com ele e o que pregou para ele, desta aliança que fez com ele, que é uma aliança extraordinária, e que ele foi, pela primeira vez surgiu um homem que disse: eu era capaz de fazer isso para que a bênção viesse sobre todas as nações. Por isso é que as gerações de Abraão foram abençoadas. Por isso é que a descendência de Abraão foi abençoada. Por isso é que a bênção continuou por lá fora até chegar a Cristo. Por isso é que eles escreveram em Mateus: filho de Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... Porque a bênção, e assim foi, a bênção foi toda a linhagem toda da bênção até chegar até quem? Cristo. Até chegar a Cristo. A continuidade da bênção até Cristo. E o que é que Jesus fez? Pegou nas nossas maldições e levou à cruz e disse: Pai, que a maldição deles caia sobre mim e que a minha bênção que está em mim venha sobre todas as nações da terra e sobre todos os povos, não só nesta linhagem dos judeus, mas sobre todos os que me aceitarem. E então cumpriu-se a Escritura: em ti serão benditas, abençoadas, terão a bênção todas as nações da terra. Que é o que está escrito aqui. Nós olhamos para esta palavra e vemos isso. Quer ver? Está aqui escrito. Gálatas capítulo 3, no versículo 8, dizem: tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Eu não estou a dizer nada que não está escrito. Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como é que Abraão ia fazer uma aliança com Deus sem saber o que era a razão dessa aliança? Tinha que saber qual era a razão da aliança. E a razão da sua aliança era o Evangelho, era a vinda de Jesus. Está aqui escrito: tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todas as nações da terra, de modo que aqueles que são da fé são abençoados com o crente Abraão. O que é que Jesus fez? Resgatou-nos da maldição que estava desde Adão. Para quê? Versículo 14. Para que a bênção de Abraão, que era a bênção de Adão no início, que foi perdida, que foi reencontrada em Abraão e na sua linhagem, que essa bênção chegasse em Cristo aos gentios. Porquê? Porque vós sois filhos de Deus, versículo 26, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desse modo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Versículo 29, lemos todos juntos, por favor. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu acho que ele merece um aplauso dessa vitória tão grande. Descendência de Abraão pela fé. Então, se o primeiro Adão perdeu a bênção, Jesus mostra como era ter a bênção de Deus. E você encontra estas coisas extraordinárias na execução deste poder fantástico. Jesus está a dormir no barco no capítulo 4. Vamos fazer um pouco de introdução aqui ao capítulo 5 de Marcos. No capítulo 4, Jesus está a dormir no barco e levantou-se um grande temporal, versículo 37. E as ondas já se arremessavam por todo lado e a água entrava pelo barco dentro. E o que é que aconteceu? Os discípulos a passar os baldes uns para os outros e a tirarem água aos gritos. Sim ou não? E Jesus não acordava. Às vezes, como pensamos nós que as situações se mudam ou que não se podem mudar,
O nosso pensamento humano é adaptamos-nos. Sim ou não? A doença vem, adaptamos-nos à doença. Os problemas vêm, adaptamos-nos ao problema. Vivemos não como queríamos, não como gostaríamos, mas adaptamos-nos às coisas. Não era o ideal, mas enfim, faz-se uma adaptação. É assim. A tempestade veio, carreguem baldes. Toca a tirar a água. Sim ou não? O problema veio, carreguem com baldes. Toca a tirar. Até à medida do que for possível. Até haver baldes que cheguem. Até haver gente que chega. Até haver forças. Aqui neste caso do Gadareno, traziam cadeias para amarrar o homem. Mas ele partia tudo. Não havia quem o segurasse. No caso do homem paralítico, era trazido para o tanque de Betesda, em João no capítulo 5, eles ficavam ali à espera que alguém pegasse nele, adaptou-se. Quer dizer, a tendência que a mente humana tem diante dos problemas é adaptar-se. É tendência natural. Nós estudamos isso no liceu quando dizemos que os animais adaptam-se. Peço desculpa de ter esta afirmação, mas é uma regra do mundo animal. Sim ou não? É uma regra natural, melhor dizendo. Porque é que os carneiros nas montanhas geladas têm um pelo espesso e muito maior do que nos trópicos? O pelo não cresce tanto. Do outro lado tem um pelo que nunca mais acaba. Porque precisam. Adaptam-se. Com o sol ficamos morenos, adaptamos-nos. Sim ou não? Há limites, mas adaptamos-nos. Vamos nos adaptando. Na vida às vezes também nos adaptamos. Nos problemas da vida às vezes encolhemos os ombros e vamos nos adaptando. E eu pergunto, isto é bom, é boa solução? Adaptar-se é a solução ideal, será? Assistimos a esta cena terrível de eles estarem com baldes a tirar a água e a tirar desesperados até que finalmente não se suporta mais, não se aguenta mais, deram um grito e acordaram a Jesus e disseram, não te importas que nós morremos aqui. E Jesus levantou-se, a primeira coisa que faz, olhando para o vento e o estado em que as coisas estavam, repreendeu os ventos e o mar, diz, cala-te e aquieta. Versículo 39. E o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. E depois repreendeu-os a eles e disse-lhes, porquê sois tão tímidos? Tão temerosos, tão cheios de medo? Porquê esse medo? Tão medrosos, tão cheios de medo, tão aflitos. Ele estava à espera que eles tomassem autoridade sobre o problema. Ele já lhe tinha dado poder. Ele disse que na presença dele esse poder atuava, que eles deviam falar, deviam dizer, deviam ter a coragem, a fé, a ousadia, a confiança de declarar a bênção de Deus e o poder de Deus para a frente. Como tinham feito antes, ordenar aos demónios e eles saíam. Como tinham feito antes em outras coisas, em outras vezes, ele disse, era a mesma coisa. Mas eles pensam, se calhar pensamos que para demónios era, mas para a tempestade não. Era para demónios, é para a tempestade, é para os peixes, é para tudo. A bênção de Deus funciona para tudo. Nós não vemos Jesus cansado, a trabalhar toda a noite com os discípulos, a tirar baldes de água. Nós vemos levantar-se, dar uma ordem e acabou a tempestade. Deu uma ordem e acabou o problema. Ele é a figura aqui como homem do segundo Adão. Era assim que Adão fazia. Adão dava uma ordem, aconteciam coisas. Adão estava como um rei sobre esta terra. Jesus veio como um rei sobre esta terra. Quando o crucificaram, escreveram lá em cima da cruz, o rei dos judeus. E quando quiseram tirar, ele disse que era o rei. Não interessa nada, é o rei, é rei, é rei, é rei mesmo. Porque ele veio como um rei sobre esta terra, para reinar sobre esta terra, tendo domínio sobre o mar, sobre as ondas, sobre os peixes, sobre os elementos, sobre os demónios, sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo, sobre multiplicar coisas, multiplicar pães e peixes.
soube transformar água em vinho, soube tudo. Isto nunca tinha sido visto. A esta escala de grandeza nunca se tinha imaginado. Moisés deu uma ordem e o mar abriu. Josué deu uma ordem por causa desta linhagem da bênção de Deus que vem de trás. Mas Jesus ultrapassou em tudo o que se imagina para trás, ultrapassou tudo, fazendo coisas prodigiosas. Uma palavra dele, uma palavra. Era tão famosa essa frase que o centurião em Mateus no capítulo 8 disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Nem me achei digno de ir ter contigo tão pouco. Mas diz uma só palavra e o meu criado fica salvo. Diz uma só palavra e ele fica curado. Diz uma palavra tua. Era tão grande o prodígio da valorização de uma palavra que ele dissesse, porque a palavra que dissesse fazia acontecer. Isto era Adão no jardim do Éden. Isto éramos nós a viver sobre esta terra, se não tivesse havido esse interregno, essa interrupção da maldição que cobrir toda a terra, do erro, das vozes contraditórias, das vozes ao contrário da palavra de Deus, do mundo de cabeça perdida e de pata para o ar, de um mundo virado, muitas vezes, que parece mais um inferno do que um mundo cheio da beleza que Deus criou. Amém? Mas nós olhamos para Jesus e vemos Adão em ação. Vemos o poder dele sobre tudo, o poder e a grandeza e a glória dele. Os discípulos não admiram que se prostraram aos pés dele. Versículo 41, Marcos 4, 41, e disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Prostraram-se aos pés dele para o adorar. Não admira nada que o tenham feito. Nada, não admira. Entretanto, a Bíblia diz que eles chegaram mais para a frente, ao sair do barco, daquelas cercanias, daquela região, saiu um furioso, um louco furioso, a correr direito a eles, e aquele louco furioso era conhecido, andava nu, feria-se com pedras, era doido, não falava nada direito, amarravam-no com grilhões e com cadeias de ferro, e ele partia tudo e destruía tudo, e toda a gente tinha medo de passar naquela região. Tudo estava assustado de passar ali. Não se podia passar naquela zona. Mas o louco, o demente, o doido furioso, veio a correr direito a eles. Estou a imaginar os discípulos a ver, ainda viemos da tempestade agora, vamos para o barco outra vez. Mas o doido, em vez de atacá-los, prostrou-se aos pés de Jesus e gritaram. Os demónios dentro dele, falou com a voz das cordas vocais do homem e disse: que tenho eu contigo, Jesus? Afinal conheciam. Como é que os demónios o conheciam? Que tenho eu contigo, Jesus, versículo 7. Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porquê? Porque Jesus está a dizer, versículo 8, espírito imundo, sai desse homem. Ele está a dizer: tu não podes fazer isto. Tu não nos podes expulsar. Porque tu és Deus. E tu entregaste a Adão o domínio sobre esta terra, e o Adão entregou o domínio sobre esta terra ao nosso chefe, ao diabo. Ao chefe deles, não é ao nosso, ao deles. Ao chefe dos demónios. Sim ou não? Tu és Deus. Foste tu que lhe entregaste o domínio da terra a Adão. E Adão entregou de bandeja ao chefe do reino das trevas, ao diabo. Entregou, e a bênção foi. E ficou maldição, e agora quem manda nisto somos nós. E tu vens aqui como Deus e expulsas, tu não me podes expulsar, porque tu és Deus. E eu estou aqui, está o demónio a dizer, estamos aqui com direitos porque tu és Deus. O que o demónio não sabia é que Jesus não estava ali como Deus. Jesus tinha nascido do ventre de Maria
E tinha sido gerado como um homem, por fora está aqui como homem, por dentro, lá no profundo do seu espírito, continua a ser Deus, mas não está a atuar como Deus, está a atuar como homem. Cheio da glória de Deus, sem falhas, com um ADN perfeito, como o segundo Adão sobre esta terra, criado em toda a glória de Deus, cheio da bênção de Deus, cheio do poder de Deus e da glória de Deus, sem dúvida, mas como homem. Mas o demónio não tem maneira de saber isso, porque quando ele olhou para ele, viu quem? Viu Deus, viu Jesus, que é Deus, e prostrou-se aos pés dele. Porquê é que se prostrou? Então os demónios adoram Deus? Não, os demónios não adoram Deus, mas os demónios eram anjos antes de ser demónios. Adoraram durante milhões de anos, adoraram na presença da glória de Deus. Antes de cair na rebelião contra Deus, eles eram anjos. Transformaram-se agora nessas coisas horríveis, nessas coisas nojentas que andam para aí, que até abaixo de macacos estão, que já não têm a glória de Deus e já não têm o discernimento de Deus e a sabedoria de Deus, e que vivem a atormentar as pessoas e a servir o chefe deles e o reino das trevas. Mas eles eram anjos e estavam habituados durante milhões de anos a adorar o Criador. E viram o Criador a aparecer de repente. Só que ele não sabia que ele estava aqui como homem. Por fora era homem. Por isso é que ele disse: tu não me podes expulsar. Se tu fosses homem, podias, mas nenhum homem nos pode expulsar, porque não tem poder para isso. Mas Jesus estava aqui como homem, podia expulsá-lo. Por isso é que o expulsou. Os irmãos estão a entender? Logo depois, diz ali, que Jesus ordenou que ele fosse expulso. E aquela loucura toda, aqueles demónios. Antes perguntou: quem é o teu nome? Perguntou qual era. Diz-me o teu número. E ele disse: legião. Sabe quanto é uma legião? 6.000. Porque somos muitos. E rogou encarecidamente: não nos mandes para fora desta região. Porque os demónios são territoriais. Por isso é que você vê certo tipo de coisas, em certo tipo de bairro, certo tipo de cidade, certo tipo de bairro, certo tipo de coisas, vê os mesmos vícios, as mesmas coisas. Em certo tipo de cidades até vê os mesmos demónios. Las Vegas é conhecida como a cidade do jogo. Vê certo tipo de violência em certas partes das cidades mais que outras. Vê certo tipo de vícios em certas zonas das cidades mais que outras. Vê certo tipo de ambientes em umas partes da cidade e não vê noutras. Quem é que me está a entender? Significa que ali por cima, aqueles demónios que atuam sobre aquelas zonas controlam aquilo e atraem as pessoas que têm os mesmos vícios para ali, influenciam e atraem as pessoas que têm a mesma, como aquele famoso ditado diz: aves da mesma plumagem vão juntos, vão para os mesmos sítios, vão para o mesmo lugar, procuram as mesmas coisas e já sabem onde procurar, ou se não procuram são atraídos para lá. Amém? Copofonia. Atrai grupos de gente para a copofonia. Copos e bebedeira e vómitos e rolar em cima do vomitado é para certa gente que gosta, tem esse estilo, gosta desse estilo de vida, pronto. Não há nada a fazer. Mas são demónios, controlam isso. Jogo, a mesma coisa. Gente que gosta de jogar e gosta do vício do jogo, não sei o que, vai atraído e é puxado para onde? Para a minha casa é que não é, pode ter a certeza que eu não jogo nada. Mas são atraídos para certos sítios das cidades, ou em cidades que têm esse tipo de coisas. Ou amigos, ou gente que convivem com certo tipo de pessoas e agrupam-se. Pediram para não sair daquela região. Foi ou não foi? E depois o que aconteceu? Jesus disse, depois estavam ali uma manada de porcos e eles pediram, os demónios pediram para entrar nos porcos. Quer dizer, se eles não entrarem em pessoas, puderem entrar em animais, entram. E os porcos mataram-se, atiraram-se pelo desfiladeiro abaixo ao mar e morreram, afogaram-se. Versículo 13. Os porqueiros fugiram. O povo veio ver o que se passava com aquela porquice toda. Os porcos todos aos gritos, a atirarem-se pelo desfiladeiro. Foi um espetáculo aquilo. Os porquinhos ficaram loucos, coitados. Até os porquinhos sofrem. Vieram ver o que se passava e viram um homem. Versículo 15. O homem, no seu perfeito juízo, estava sentado, vestido
e temeram o que é que tinha acontecido. E depois os porqueiros fizeram uma coisa horrível, pediram a Jesus para se ir embora. Antes queriam ficar com os demónios que lá estavam do que com a bênção de Deus. Que mal que foi isto, sim ou não? E o homem pediu: Senhor, deixa-me seguir-te. Eu quero te seguir. O endemoniado, versículo 18: deixa-me ficar contigo, Senhor. Versículo 19, Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Decápolis é o nome de um conjunto de 10 cidades, que era a zona de residência dele. Tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Conheciam-no, o louco, o doido, e agora viram-no no seu perfeito juízo. Vestido com uma roupa que não era dele, depois ele arranjou roupa. Mas para já enfiaram-lhe uma roupa qualquer porque ele andava nu. Todo ferido, todo magoado, todo louco, todo doido, sem controle da mente dele, das palavras, de nada dele. Mas aquela comandita toda de demónios que lá estava nele saiu. E ele ficou livre. Estar possesso. Eu já ouvi gente dizer que fulano tal, não sei o que, estava possesso. Quer dizer que estava enervado, enervou-se com qualquer coisa e disseram que era possesso. Não. Possesso é isto. Possesso é não ter nem controle da sua própria mente, nem controle do seu próprio corpo, não tem controle de nada. Isso é que é estar possesso. Estar oprimido, ou estar zangado com alguma coisa, isso não é estar possesso. Isso passa, isso é passageiro. Agora, isto não é passageiro, isto não passa. Está possesso, isto não passa. A boa notícia é que nenhum crente pode ficar possesso. Nunca. Pode estar oprimido no corpo com alguma doença, pode ser oprimido nas emoções por alguma coisa, por alguma tristeza, ou até depressão. Mas não pode estar possesso. Possessão é impossível, porque nós deixamos de lhe pertencer e não somos propriedade do reino das trevas. Ele não pode tomar posse. Não pode tomar posse do que não é dele. Amém? Quem tomou posse da nossa vida foi Cristo. Aleluia. É o Senhor que tem posse sobre a nossa vida. Eu estava que os irmãos vissem que a mesma coisa que você encontra Jesus a dar uma ordem e os demónios a fugirem. A dar uma ordem e a deixar o homem livre. É a mesma coisa que esta bênção veio de Cristo para nós. Você e eu podemos fazer isto. Você pode dar uma ordem, aquela opressão tem que sair. Pode dar uma ordem, aquela doença tem que secar, tem que desaparecer, o problema tem que desaparecer, em nome de Jesus. Esse poder de Deus que veio através de Cristo para nós, para que a bênção chegasse até nós. E esta bênção chegou até nós em Cristo. E nós, pela fé nesta bênção, recebemos-la. Amém? E por isso, tudo o que nós entregamos, o que é que nós entregamos de mais valioso na mão de Jesus? A nossa própria vida. Para quê? Para que esta bênção opere. Não há nada mais valioso para entregar do que entregar a sua própria vida. Quem tem um ministério daquele conjunto dos ministérios, de pastor, ou mestre, ou apóstolo, ou evangelista, entregou tudo. Não tem hipótese de não entregar tudo. Entrega-se tudo. Eu gostava muito do que fazia. Eu gostava muito da minha carreira. Levei 2 anos para Deus me convencer a deixar tudo. Eu tinha um bom emprego. Eu não estou aqui porque arranjei qualquer coisa para fazer que não tinha nada que fazer. Deus normalmente chama gente que está ocupada com alguma coisa, e até alguns muito ocupados. Como Eliseu. Eliseu estava tão ocupado que ia atrás de 12 juntas de bois. E essa terra vai lavrar e vai lavrar mesmo. E eu estava ocupado assim. A minha carreira vai dar e vai dar mesmo. E agora com Cristo, agora é que vai dar. E quando eu disse agora é que vai dar e agora é que eu vou chegar ao topo do sucesso, agora é que eu com o poder de Deus vou conseguir,
Ele disse: agora é que eu te chamo e agora é que eu quero que tu me entregues esse Isaac no altar, que morra. O Isaac do Abraão não foi para morrer, mas o meu foi mesmo. E se eu não tivesse certeza a 1000% de o fazer, nem me atrevia. Nem me atrevia a fazer. Porque eu não tinha nada. Os cursos que eu tinha feito não tinham nada a ver com a Bíblia. Os 2 anos que eu fiz cursos e que eu estudei a palavra de Deus intensamente, noite e dia, com jejuns e oração, até que me chamou, não tinham a ver diretamente com a vida que eu tinha antes, com os cursos que eu tinha antes, com o estudo que eu tinha antes, com a preparação e a formação que eu tinha antes. E também eu não tinha nada a ver com igrejas, eu nunca estive em igrejas, eu nunca andei em igrejas, eu nem gostava de igrejas. Se alguém me falasse em igrejas, eu ficava os cabelos em pé. E agora aparece Jesus e disse: larga tudo. E faz isto porque eu tenho bênção para ser derramada sobre a vida de muita gente. E preciso de ti para entregar essa bênção. Você sabe que é a mesma coisa consigo. Ele pode não o ter tirado do emprego, pode não o ter tirado do país, pode não o ter tirado para outro sítio. Você pode continuar aqui, você é responsável de tudo o que está à sua volta, das pessoas que estão à sua volta, de não serem metidas no inferno. Você é responsável de ter esta bênção de Deus operar na sua vida de tal maneira que o demónio, quando o vir assim, fuja. E que à sua volta as doenças secam e desaparecem. E que em tudo que você põe as suas mãos prospera e avança e multiplica. Para quê? Para que você possa abençoar mais com mais 100 e Deus vai ter que lhe dar 100 vezes mais. De 100 você passa para 1 milhão. 100 vezes mais, Ele multiplica. Eu tinha pedido que Deus me deixasse ficar onde eu estava. Eu tinha medo. Tinha medo de vir para aqui. Eu não pude trocar com você. Eu não pude ficar aí, tranquilo, no meu lugar, muito mais descansado, e a produzir, e a fazer milhões. Eu não pude ficar, eu gostava de ter ficado. Mas você está aí, você em tudo que põe em suas mãos, prospera. Peça que Deus lhe dê ideias para multiplicar. Ideias criativas, de criatividade para multiplicar coisas, para recuperar coisas que perdeu, para ouvir Deus e seguir as instruções de Deus. Deus vai lhe dar isso nas suas mãos. Deus vai fazer isso chegar à sua vida. Deus vai trazer as coisas que o diabo lhe roubou, as coisas que esse ranhoso desse diabo lhe prejudicou, lhe fez sofrer e passar tanto. Ele vai ter que trazer tudo de volta nas nossas mãos. Vai ter tudo que vir outra vez para as suas mãos, multiplicado. Não é só aquilo que perdeu, é multiplicado o que perdeu, multiplicado das coisas que você tinha direito a ter e a receber e tem que estar nas suas mãos. Não são 1.000 euros nem 2.000 euros, estou a falar de muitas coisas multiplicadas, de milhões, de coisas que pesadas. Quanto pesam as suas lágrimas? Quanto pesam as nossas humilhações? Quanto pesa o escárnio? Quanto pesa? Deus é o único que pode pesar coisas que nós não conseguimos pesar. E que pode ordenar a indemnização da sua bênção sobre a nossa vida. Algumas pessoas pensam assim: Deus não faz isso.
Deus não fez isso no Egito. Deus não fez isso com os hebreus. Deus não fez isso com a viúva que veio ter com Eliseu. Quando os credores vieram e disseram que iam levar os filhos, apareceu e ela foi ter com Eliseu. Deus não multiplicou tudo e encheu a casa dela, e ela pagou tudo e sobrou, e o que sobrou deu para viver o resto da vida dela e dos filhos. Deus não é capaz de fazer isso? Deus não é capaz de multiplicar hoje? Deus não é capaz de fazer acontecer que a bênção dele produza as coisas que nós lhe pedimos? Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Mateus 7, versículo 7. Como não dará? Com certeza que multiplicará. E esta bênção é sua. Diga para o seu irmão que está lá, esta bênção é tua. Cada vez que nós entregamos alguma coisa na mão de Deus, Ele prometeu multiplicar. Por isso, repare, as coisas mais simples é pessoas pedirem um emprego e aparecer. É normal, nem podia ser de outra maneira. É pedir sobre uma doença e ficar curado. É normal, nem podia ser de outra maneira. Mas estou a falar das coisas maiores, daquelas coisas que abalam o inferno mesmo. E Deus vai levantar aqui pessoas por causa disso. Vai levantar gente do nosso meio para ver essa glória de Deus. Eu quero ver essa glória de Deus. Eu não quero só sonhar com essa glória. Eu quero vê-la na vida. Quero que Deus levante, se não for algum de nós, que seja algum dos nossos filhos, dos seus filhos, dos meus filhos, dos nossos netos. Que seja alguém, que Deus levante homens e mulheres poderosos para a frente. Que essa bênção se multiplique e esta terra mude por causa da bênção de Deus. Tem que mudar. Eu quero ver isso enquanto ainda estou nesta terra vivo. Quero ver essa terra mudada para a glória de Deus. Quero ver este país mudado com a glória de Deus. Quero ver mortos a ressuscitar. Quero ver coisas a multiplicarem-se. Quero ver a aparecer do nada milionários e gente a sair do fosso lá embaixo para se sentar em primeiro-ministro sobre essa terra. Quero ver a glória de Deus a derramar sobre essa terra. E eu creio que é possível com a bênção de Deus, em nome de Jesus. O que é que nós precisamos fazer para isso? Vamos desenvolver nos próximos dias dos nossos cultos, mas é preciso ouvir e obedecer. Diga isso comigo, ouvir e obedecer. Vamos ficar de pé, vamos ler juntos este versículo, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardar os teus mandamentos que hoje te ordeno, todas estas bênçãos virão sobre ti, versículo 2, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém, glória a Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Primeira coisa que eu queria orar hoje é esta: que o Senhor fale ao seu coração e lhe mostre as coisas que deve fazer, como deve agir. Pegue numa agendinha, tome notas, escreva as coisas, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, faça amanhã, tenho que fazer aquilo, no outro dia tenho que fazer aquilo, no outro dia tenho que fazer. Siga essa lista, faça as coisas que Deus lhe falar ao coração sobre o poder de Deus, sobre as iniciativas, mantenha uma expectativa viva no coração. Deus vai operar isto, porque Ele disse: se eu ouvir a sua voz, quero ouvir a tua voz. Senhor, oramos hoje em nome de Jesus que tu fales ao nosso coração, que tu fales sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui, sobre cada casa e família, cada empresa, cada empresário que temos no nosso meio. Transforma, Senhor, empresários em multimilionários no nosso meio. Faz aparecer essa multiplicação da tua glória, que quem hoje controla rendimentos ou controla faturações da ordem das centenas de milhares ou de milhões, que multiplica isso para dezenas de milhões, para centenas de milhões. Faz acontecer isso no meio do teu povo, porque afinal quem é a luz sobre esta terra são os teus filhos, e quem é o sal desta terra são os teus filhos. E tu disseste-nos que é por causa desta bênção que está sobre a vida do povo de Deus, é por causa desta bênção que somos colocados por cabeça e não por cauda, e por cima e não por baixo, e em vitória e não em derrota. O diabo fará tudo para que haja uma tempestade, mas está amarrada essa tempestade, que a bênção de Deus ordena a tempestade parar. O diabo fará tudo para trazer loucos furiosos na nossa direção, mas vão cair aos nossos pés, ficando a adorar o Senhor e Salvador de toda a glória e majestade. Não há nada que o diabo possa fazer, porque o Senhor já ordenou a bênção sobre aqueles que lhe pertencem. Quantos aqui é que lhe pertencem? Amém? Então diga assim comigo: receba a tua bênção agora. Essa bênção que está em Cristo,
que foi levada toda a maldição fora da minha vida. Desaparece fora da minha vida, fora da minha casa, fora do meu trabalho, fora da obra das minhas mãos. Toda a maldição é destruída. E em lugar da maldição ficou a bênção de Deus, que foi recebida em Cristo Jesus, que nos resgatou da maldição e nos tirou para a bênção. A bênção de Deus é derramada sobre a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Graças, Cristo Senhor. Levante suas mãos, ficamos a orar. Toda a gente, ora em línguas, ora em espírito, ora com suas palavras. E vamos pedir que Deus nos dirija, que Deus nos conduza, que Deus nos faça caminhar para a frente com planos, com ideias, com criatividade, com força, com poder, com ousadia, com fé. Uma fé poderosa que nos faz avançar e que nos faz triunfar sobre todo o poder maligno. Não há tranqueiras do inferno que possam parar a glória de Deus. As portas do inferno não podem parar a glória de Deus. Não podem parar a bênção de Deus de multiplicar-se na nossa vida e fazer-nos avançar em nome de Jesus. You save it, you stay with us. You save it, you as gramas, baby, you as camas. You save it, you as reigas, man. Em segundo lugar, eu queria orar por aqueles que estão aqui hoje a pedir: Senhor, fala comigo, fala ao meu coração, dá-me sonhos e revelação, mostra-me como devo fazer, dirige-me sobre as coisas que não sei fazer hoje e dá-me a força de as cumprir e executar. Enche o meu coração da tua presença, dá-me ideias claras de como eu devo agir, como devo fazer. Mostra-me e põe as tuas palavras nos meus lábios, as palavras certas, na hora certa, para falar o que deve ser dito, em nome de Jesus. Diga assim comigo: toma agora autoridade em nome de Jesus contra todo o bloqueio de Satanás, contra toda a opressão dele, contra toda a maldição dele. Ordeno que seca agora em nome de Jesus, que a bênção de Deus se multiplica sobre a minha vida, sobre aqueles que estão ao meu redor. Como José, ser aquele que acrescenta, ser aquele que traz acréscimo, que traz multiplicação, que traz a bênção de Deus em si, e que venha essa bênção descendo sobre a nossa vida, sobre as nossas casas, sobre toda a igreja, sobre todos os filhos de Deus. Que se multiplique essa bênção de Deus, contra a qual nenhuma maldição tem efeito. Eu creio naquilo que me foi dado e creio naquilo que nós recebemos. Eu creio em nome de Jesus, e por isso entregamos nas tuas mãos, Senhor, para que tu multipliques, para que faças acontecer a multiplicação da tua glória em nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Deus está save man soul está santo. Piuscalia save Jesus. Queria orar por alguns irmãos que estão aqui hoje, que estejam em luta contra coisas que parecem difíceis demais, ou então a sofrer alguma coisa que tem que desaparecer. Vamos orar. Se você precisa, tenha a gentileza de vir para a frente e vamos orar juntos. Vamos orar para receber em nome de Jesus este poder da glória de Deus. Graças, Cristo Senhor. Bejalas trames, baby, scalas, David. You stay as palas, lamas. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas que belas trames. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, tua nuvem me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo das tuas asas é o meu abrigo.
graça me basta e tua presença meu prazer.